Em terra de cego, quem tem olho é rei. E em terra de quem não tem nada, pouco, ou às vezes o mediano, pode ser muito. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente, sejam todos bem-vindos ao canal. E caras, eu já vou começar esse vídeo dizendo que eu me sinto parcialmente aliviado de não precisar chegar aqui hoje, como eu estava achando que iria acontecer, de fazer um vídeo completamente possuído de ódio e raiva, né, depois do evento da Sony de ontem. E caras, assim, tem sim muitas críticas ainda a serem feitas, mas eu acho que hoje é um dia da gente ter o pé no chão de ambos os lados. Assista ao vídeo inteiro. Mesmo aqueles que tendem já a concordar com o meu conteúdo por já me conhecerem, assista ele inteiro, porque eu quero saber a verdadeira opinião de vocês. Eu quero que vocês me critiquem. Eu já vou começar dizendo que, pelo menos, né, de uma maneira parcial, eu me sinto um pouco mais leve depois do evento de ontem. Não porque o evento de fato resolveu todos os problemas ou contornou toda a situação. Eu ainda acho que está um pouco longe disso. E essa é a primeira parte que eu falo para vocês sobre manter os pés no chão. É sempre importante manter a atenção e o foco naquilo que era o problema versus a mensagem que foi passada para nós ontem. Se a gente for recapitular os principais problemas do PlayStation que estava tirando, né, a confiança da comunidade na marca PlayStation, na diretoria, né, da Sony na sua divisão de jogos. Nós temos aí 3 fatores em cima que causaram, né, todo esse rebuliço, todo esse alvoroço. O primeiro deles, parecia que a Sony simplesmente não estava ouvindo a sua comunidade. Já faz muito tempo, ou fazia muito tempo, anos já, que a gente não tinha uma atualização sobre os jogos single player do PlayStation. Sobre uma novidade que ninguém estava sabendo e que ainda não havia sido anunciado. E a falta de um showcase, a falta de grandes eventos, só corroborou para que a comunidade achasse que, caras, os projetos não estão dando certo, alguma coisa aconteceu, porque a Sony nunca foi de ficar quieta por tanto tempo como ela ficou nesses últimos 2 anos. Então aquele showcase de 2023, ele trouxe essa frustração para a comunidade, né? A falta dos jogos da casa, aquilo que a Sony sabia fazer de melhor e que parecia que ela simplesmente estava abandonando esse caminho. Esse era o maior medo de todos nós aqui. Já o segundo ponto é com relação ao foco excessivo que a empresa passou a dar para os jogos multiplayer, para os jogos de serviço. E quando o Jim Ryan apresentou, né, no ano passado, aquele relatório que falava que cerca de 60% do orçamento da divisão seria destinado para esse tipo de jogo, caras, começou a ficar muito preocupante. Porque a gente aqui, né, já começou a se perguntar, cara, pra onde é que a gente tá indo? O PlayStation tá mudando totalmente o rumo das coisas e quem foi que pediu por isso, velho? Muito embora a Sony posteriormente, né, tenha mudado de ideia, né, tenha dito que realmente tinha errado ali no foco das coisas e que não deixaria de entregar as grandes experiências aos jogadores. Se eu não me engano, foi o Herman Hust que fez esse discursinho aí posteriormente, né, quando a Sony viu que a coisa não ia dar certo por esse lado. E aí vem a última coisa que aconteceu recentemente e que foi a gota d'água, né, que foi a apresentação do PlayStation 5 Pro. Todo mundo esperava que numa apresentação como essa nós fôssemos ver ali uma grande reviravolta. Afinal de contas, será que é possível você apresentar um console novo sem ter jogos novos? Bom, a Sony provou que isso é perfeitamente possível. Então essa foi a mensagem que a Sony veio passando para os seus fãs com o decorrer do tempo e que gerou toda essa desconfiança. E tendo isso em mente, é que aí sim nós podemos adentrar no assunto State of Play, o evento que nós vimos juntos aqui ontem. Bem, senhores, para falar do State of Play, seria como falar de qualquer outra coisa que envolva lados positivos e lados negativos. E no final, eu trarei a minha conclusão juntamente com a minha nota para esse evento que foi apresentado, ok? Então vamos começar por um lado que já estava dando saudade, né, de poder falar que são coisas boas. Senhores, eu acho que um dos pontos principais aqui é que o próprio evento, como um todo, se mostrou algo renovado no ponto de vista de que o State of Play está começando a deixar de ser um evento para mostrar apenas mais do mesmo, ou seja, mais daquilo que nós já sabemos que já existe ou que já está em andamento, para se tornar um evento que traz novidades, que traz lançamentos. Essa, pela minha memória, foi a 3ª vez em que nós vimos o State of Play mostrando algo do tipo, ou seja, um lançamento, um jogo que ainda não tinha sido anunciado.
Se eu não me engano, a primeira vez foi com Resident Evil 4, da Capcom. A segunda teria sido com o Astrobot, que foi no State of Play de maio. E agora, nesse State of Play, os caras revelaram um jogo AAA de um dos seus principais estúdios, coisa que só era feita em showcase ou no E3, coisa do tipo. Então esse é o primeiro ponto positivo que eu vejo aqui, o State of Play tendo uma valorização, se tornando um evento cada vez mais maduro, e eu acho isso um ponto positivo, tá? E daí em diante agora a gente vai falar em ordem cronológica, né, do que é que o evento trouxe. Bom, a primeira coisa que eu acho que foi louvável foi o Astrobot. Não o jogo em si, porque ele acabou de ser lançado, mas o que? Em 2 semanas apenas de lançamento, o Astrobot já está tendo um anúncio de DLCs, que chegarão ainda esse ano, e o melhor de tudo, gratuitamente. Caras, isso aí eu achei louvável. O que a Sony fez no caso do Astrobot foi tão louvável quanto o que ela fez na DLC do God Ragnarok do ano passado. Daí, logo em seguida, nós vimos que a Sony está valorizando, né, as suas IPs, ou que seria parcialmente suas IPs, as suas parcerias pelo menos, com mais DLCs, conteúdos a mais para jogos aí que foram um sucesso na plataforma. Como foi o caso do Stellar Blade. Quem jogou Stellar Blade sabe do que eu tô falando. Platinei o jogo aí recentemente. Um excelente título. É um jogo menor do que os de costume que a gente vê aí na plataforma, né? Em comparação aos grandes AAAs, ele é um pouco menor, mas é um jogo fenomenal. E trazer DLC só prova que foi um sucesso. Um terceiro ponto que eu também achei extremamente positivo dessa apresentação. Galera, eu não sei se vocês repararam. Já que finalmente estamos falando de coisa boa, uma rápida pausa de apenas alguns segundos para lembrar vocês de que dentre as coisas boas, nós temos também a Promotech Games, que não traz upgrade visual, mas traz os melhores preços do mercado brasileiro, das melhores lojas com os melhores cupons de desconto para você adquirir o seu jogo, o seu console, o seu acessório, tudo aquilo que você precisa para as suas necessidades gamers. Faça parte do grupo deles no WhatsApp e acompanhe as postagens, as promoções para fazer aí as suas compras. Não teve um único jogo de serviço que foi anunciado por parte da Sony, ou que eles tentaram trazer de novo, né, aos highlights, as imagens aí, ao pódio, né, para mostrar para os jogadores. Diferente dos outros eventos, onde a Sony ainda fez questão de insistir em querer ficar mostrando o jogo de serviço, depois de claramente terem recebido o recado da comunidade de que a gente não queria ver isso, pelo menos não como uma maioria, né, sobre todo um conteúdo que se esperava. E nesse evento a Sony acertou em cheio, nada de jogo de serviço, nada de Marathon, nada de Fair Games ou qualquer outro jogo que ainda esteja para ser lançado, né, de serviço que a Sony tenha a fazer. Provavelmente o que aconteceu no caso do Concorde realmente fez com que a Sony sentisse a porrada, e pode ter certeza, eles sentiram. O quarto ponto que eu também achei que foi fenomenal, e na verdade, galera, eu assumo aqui publicamente, ok? Eu errei. Pensei que seria uma coisa e a Sony conseguiu sim me surpreender, e acredito que a muitos de vocês ontem. Eu quero deixar muito claro, tá? Antes de proferir o que eu vou dizer agora, que eu não acho que isso fosse algo necessário ou que seria o suficiente pra mudar a situação, de forma alguma. Muito pelo contrário, a gente tava zoando muito, né? Tava reclamando muito desses rumores aí de remaster e de repente não ter nenhuma novidade de peso. Então, quando mostraram o remaster do Horizon Zero Dawn, o evento já tava muito próximo do final e ficou aquela sensação de que, putz, cara, de novo eles vão cometer o mesmo erro. E isso acabou impedindo muitas pessoas de apreciarem melhor, ou, melhor dizendo, olhar a situação da remasterização do Horizon Zero Dawn com olhos mais técnicos e não com olhos de expectativas frustradas. Porque se você só olhar para a palavra remaster nesse caso, você deixa de perceber detalhes que foram importantíssimos e que mostram nas entrelinhas o quanto a Sony pode ter mudado de outras épocas. E essa parte do vídeo é essencial que você preste atenção. Bom, para começar a falar dessa parte no vídeo, eu tenho que mostrar duas coisas para vocês. Prestem atenção. Pois é, meus amigos, eu acho que vocês já sabem do que se trata esses títulos aqui, né? De um lado, nós temos um jogo lançado, né, para o PlayStation 4, e do outro nós temos o que seria um remake / remaster na versão do PlayStation 5. E os senhores se lembram qual foi a principal crítica desse título aqui, lançado em 2022? Foi que a Sony tentou revender The Last of Us pelo mesmo preço de um jogo de lançamento, sendo que essa remasterização, esse remake para o PlayStation 5 só trazia, na verdade mesmo, um upgrade gráfico. Não havia upgrade de mecânicas gerais do game. Algumas coisas eles até mudaram sim, mas, cara, 80% pelo menos do jogo original foi reutilizado. Em cima disso, a gente teve sim um aprimoramento gráfico que ficou melhor até mesmo do que o The Last of Us lançado, né, em 2020, que seria o parte 2, mas que ainda assim não justificava $70 que foi o que cobraram nesse game. Eu não sei se vocês perceberam, mas no trailer de ontem, a Sony mostrou que essa remasterização estaria trazendo exatamente a mesma proposta de melhoria que o The Last of Us do PlayStation 5 trouxe, só que com uma diferença.
não vai ser necessário pagar $70 para receber o mesmo upgrade. A remasterização do Horizon Zero Dawn contemplará os mesmos gráficos, a mesma fidelidade gráfica de Horizon Forbidden West. O jogo de fato vai ter uma cara de um jogo atualizado, né, dessa geração. Que uma simples melhoria, né, de resolução ou algumas coisas assim não trazem. E eu entendo aqueles que podem dizer nesse momento que tudo bem, legal, show de bola, mas isso deveria ser feito de graça. Mas eu vou falar pra vocês, caras, $10 por todo o trampo que a gente viu que foi feito, né, com reutilização, principalmente do DualSense, né, teve um mockup novo, né, de cenas que foram regravadas para ter mais fidelidade visual e de expressão, né, para o jogador. Eu acho sim que isso é um trampo considerável. Então $10, pelo que está sendo oferecido, eu acho que já é um preço muito mais justo e que é o preço que deveria ter sido praticado no The Last of Us Part 1 lá de 2022. Eu realmente achei que a Sony ia decepcionar demais, que ia ser só um remaster vagabundo com preço exorbitante, mas a Sony surpreendeu positivamente por esse lado e eu tiro aí o meu chapéu. E para finalizar essa sessão de acerto, né, meus amigos, eu acho que não tem como, né, falar do grande anúncio do evento de ontem, que foi o novo Ghost of Tsushima, ou na verdade é um outro nome, né? Mas vamos chamar de Ghost of Tsushima 2. Finalmente tivemos a confirmação do título, tivemos uma demonstração visual. Então, por mais que existam outros pontos positivos, a verdade é que esse aqui foi o ponto principal para que o evento se salvasse de fato. E dito isso, agora nós vamos para as críticas. Nós vamos agora para os pontos negativos, que é onde eu também espero poder acertar na maioria aqui do que eu vou falar para vocês. Então prestem atenção igualmente nessa parte e me digam se vocês concordam ou não comigo. O primeiro ponto negativo que eu quero mencionar para vocês tem a ver com o próprio Horizon Zero Dawn. E eu não tô falando necessariamente do que foi apresentado, mas do que a Sony fez após o anúncio da remasterização. Galera, o preço do Horizon Zero Dawn na PSN antes, presta atenção, tá? Antes do anúncio era de uns R$99. Só que depois do anúncio da remasterização do Horizon Zero Dawn, nós tivemos uma ingrata surpresa, onde na PSN o preço passou de R$99 para R$199. Lembrando, essa é a versão de PlayStation 4, que para fazer o upgrade você paga $10, cerca de uns R$50. Então, na verdade, o jogo estaria saindo por R$250 para quem não tem o Horizon Zero Dawn na versão de PlayStation 4, quer seja em disco ou em versão digital. A Sony deu esse jogo de maneira gratuita durante a pandemia do Covid, tá? Todo mundo que quisesse poderia ter baixado esse game, já esteve presente nos serviços e tudo mais. Mas isso ainda assim não serve de desculpa para você meter um aumento ridículo desses logo depois que se anuncia a remasterização. Então, da mesma forma que surpreenderam tão positivamente, fazendo um trabalho impecável em termos gráficos, técnicos na remasterização do game, surpreendendo a todos nós, essa atitude aqui foi mesquinha. Então, alô, Sony aí, pelo amor de Deus, velho, abram um olho de vocês, parem de cometer esses erros bobos. Tem que parar com essa mania, porque esse jogo já foi vendido a rodo, muita gente já tem, né? É um absurdo agora vocês quererem cobrar um preço desse por um negócio que já foi, é um jogo já que tem 7 anos, caras. Mais de 7 anos. Pô, o preço tava lá convidativo, menos de R$100, a pessoa só ia fazer um upgrade, mais uns 50 ainda, eu diria que tava aceitável. Vocês aumentam o negócio pra 200, cara. Tem que ter vergonha na cara, né, velho? Tem que ter vergonha na cara. Então esse é um ponto que eu achei bem negativo, achei bem mesquinho por parte da empresa, e isso aí precisa ser corrigido. Outra crítica que eu tenho também em relação ao evento, né, galera? Como eu falei pra vocês, bacana aí terem apresentado o novo Ghost of Tsushima, né? Mas eu acho que ainda ficou aquele gosto de quero mais. A Sucker Punch não é o único estúdio do PlayStation. Tá bem de estúdio, então nem se fala, né? Tá mais do que na hora de mostrar serviço, tá mais do que na hora de mostrar algum game e que ainda não foi mostrado. Então ficou esse gosto de quero mais, né? Eu diria que o evento ele só não foi perfeito porque faltou mais um anúncio grande por parte dos estúdios do PlayStation, tá? Um terceiro ponto crítico que eu também vi aqui nesse caso, né, galera, que foi o próprio PlayStation 5 Pro. Nesse evento a Sony meio que tentou compensar o desastre que foi o anúncio do PlayStation 5 Pro, querendo mostrar mais jogos. Mas eu acho que ainda assim não foi suficientemente convincente. Ela mostrou jogos que ainda vão lançar, que já estão com melhorias confirmadas para o PlayStation 5 Pro, mas a gente quer ver, cara, não tem jeito. A gente quer ver os jogos da casa mesmo, né? A gente quer saber dos próprios jogos da Sony em cima disso, então não foi ainda o suficiente para consertar o desastre da apresentação. Fora que, ainda que tivesse todos os jogos do mundo, o preço do PlayStation 5 Pro ainda tá ridículo para um console que não vai vir nem com stand e nem com disco. Quarto ponto que eu também achei que ficou faltando, galera, DLC de Spider-Man 2, né? No meio de tantas DLCs que a gente viu sendo anunciadas, eu senti muita falta de ver coisas aí para o Spider-Man 2. A essas alturas eu já esperava ter visto, já que estava nos vazamentos da Insomniac Games, os planos para essas DLCs. E até agora nós não vimos nada, né? Isso me preocupa um pouco, porque Spider-Man 2 é um título que tem muita coisa ainda que poderia ser aproveitada, né? Tecnicamente é fenomenal e
você não ter uma DLC, um conteúdo extra para aquele game, eu acho um pecado, né? Então eu espero que a gente ainda veja até o final do ano, ou pelo menos no ano que vem, uma atualização sobre isso, porque o game merece demais. E por último, meus amigos, eu diria o seguinte, né? Eu acho que a minha crítica final ao evento seria a falta de uma IP nova, tá? Isso aí já faz tempo que a gente não vê na Sony, né? Uma IP nova, uma IP original. O Ghost of Tsushima foi uma delas, né? Mas isso aí a gente tá falando agora de 2020, 4 anos atrás, e tá fazendo falta ver uma IP grande, nova, original. A gente sabe do caso do Wolverine, né? Mas a gente ainda não viu gameplay, não tem nada, o que a gente viu é o que vazou aí na internet. Não é mais novidade, né? A gente quer ver mais uma IP original. Como eu falei, a gente sabe que tem estúdios que estão trabalhando em IPs como essas, né? Como é o caso da Santa Mônica, que tá trabalhando em uma coisa totalmente diferente de God of War, uma coisa original. A Naughty Dog também está com isso aí, né? E a gente quer saber, né? A gente quer ver pelo menos uma pontinha do que tá pra chegar. Bom, dito isso, meus amigos, a gente chega então agora à conclusão do vídeo, certo? Como eu falei pra vocês, é muita coisa pra se considerar, são muitos detalhes que a gente precisa colocar na balança pra gente ser o mais justo possível. A gente tava falando muito sobre uma questão de perspectiva, certo? A falta de perspectiva que a Sony tava trazendo para os jogadores justamente por uma comunicação falha, pela falta de anúncios. E com base nisso e também no que foi mostrado ontem, eu diria que o cenário para o ano de 2025, né, a perspectiva melhorou consideravelmente, embora eu não ache que ainda seja o suficiente. Para o ano que vem agora estão previstos, né, o jogo do Wolverine, Death Stranding 2 e agora o novo Ghost of Tsushima. Então isso totalizaria 3 jogos AAAs em um único ano, o que é um número de lançamentos bastante interessante sim. Porém, dado o histórico, né, dos 2 anos antecessores, que seria agora 2024 e 2023, eu acho que podia ter um pouquinho mais para compensar. Então ainda ficou aquele gostinho de quero mais. Outro ponto também, né, conclusivo aqui a respeito do assunto. Eu acho que o evento ele acabou surpreendendo sim, porque a gente chegou no evento com uma expectativa já muito baixa. Eu mesmo falei nos vídeos aqui pra vocês, galera, eu vou chegar lá sem hype nenhuma, porque com base no que eu tô vendo a Sony fazendo nos últimos tempos, parece que ela tá, ó, cagando pro que a gente tá falando. Eles simplesmente vão lá e fazem o que eles pensam que tem que ser feito e não estão mais nem aí, né? Perderam o juízo. E o evento de ontem mostrou uma mensagem diferente, né? Claramente a Sony sentiu todo o hate, toda a crítica que ela tá tomando e estão tentando reverter isso de alguma maneira. Então, além de ter tido esse fator de surpresa, eu acho que também mostrou uma possível, né, reviravolta, um momento em que a Sony parece estar começando a nos ouvir e mudar o caminho em que ela estava tomando. E quando eu falo isso, eu não tô mais falando de jogo de serviço. Eu tô falando na comunicação, na questão das apresentações, trazer aquilo que o jogador quer. Então, para finalizar, eu diria que esse evento não foi o que precisava ter sido, mas chegou ligeiramente próximo do que era necessário. Faltou ainda coisas para que fosse um evento excelente ou perfeito, mas também não dá para falar que o evento em si foi ruim. Até a parte do Zero Dawn, eu até poderia dizer que foi ruim nos termos de não atingir expectativas, mas depois que mostraram o novo jogo AAA single player, que é o que todos nós queríamos ver dos jogos principais da casa, aí a coisa mudou bastante de figura, e eu diria que certamente o evento se encaixa perfeitamente entre regular e bom. Ruim, eu não acho mais. Então, se eu fosse dar uma nota final aqui, estou falando na minha opinião, eu daria por volta de um 7, que não é uma nota ruim, muito pelo contrário, é uma nota promissora e que mostra que, melhorando nos pontos necessários, pode facilmente se tornar uma coisa excelente ou até perfeita. Vai depender agora do que a Sony apresentar daqui em diante. E essa, meus amigos, é a minha opinião mais balanceada possível a respeito, considerando todos os principais fatores nessa questão. Eu sei que muitos de vocês estavam esperando, de repente, um vídeo com muito mais raiva, né? E podem ter certeza que isso teria acontecido, mas eu acho que a gente tem que ser justo com o que merece. Não tinha como eu ignorar as coisas positivas que nós vimos e só focar, de repente, em olha, faltou mais um jogo, estou totalmente perplexo, estou explodindo de raiva. Não. Pode vir até as outras pessoas também, outros canais que também estão criticando a Sony junto aí com a gente, né? Os caras também não deram rage nenhum. Por quê? Ainda precisa melhorar. A gente não vai deixar de cobrar, mas também não trouxe motivo suficiente para gerar rage na galera, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver quais serão os próximos passos. Essa foi a minha opinião. Você concorda? Você discorda? Esse é o momento que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. Me critique. Deixa aí o que você acha a respeito do que eu disse. Aliás, gostou do vídeo? Então já sabe, né? Deixa aquele like para dar um apoio, isso aqui é muito importante. Lembre-se que o feedback para as empresas não é só xingar, não é só esbravejar, não é só mostrar insatisfação. É você também mostrar onde eles estão acertando. E é nessas horas também que esse tipo de opinião é muito válida. Então, se você acha que os pontos positivos que eu mencionei aqui são válidos, não dê apenas like no vídeo. Não faça isso. Comente. O departamento de marketing da Sony está de olho nas redes sociais. Então, elogie aquilo que tem que ser elogiado.
Porque aí é onde os caras vão saber onde eles também estão acertando. E não só onde estão errando. E é isso, né, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, então. Um grande abraço aí pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.